conseguir aqui, então, verificar qual foi o erro que estava dando, né? Então foi o seguinte. Aqui não precisava acrescentar o mais um, não. Eu tinha esquecido só de apenas acrescentar o sinal de mais aqui. Que é fazendo a concatenação aqui. Mas eu esqueci de acrescentar o sinal de mais aqui. Por isso que não estava somando. Era isso. Então, ó, vamos ver aqui, ó. 5. Feitou. E agora aqui. Ver. Então, agora aqui sim, ó. Tá vendo? Agora ele pegou os valores, ó, que eu quero, né? Então tá vendo aqui que tem os limites inferiores e os limites superiores, né? Porém, falta mais um item ali. O que a gente vai ter que fazer para acrescentar esse mais um item ali? A gente vai ter que, então, fazer fora do loop, tá? Então, fazendo fora do loop, nós vamos acrescentar esse último item que está faltando aqui, certo? Vamos lá. E aqui no meio eu vou acrescentar só uma formataçãozinha, né? Para a gente poder deixar bonitinho. Então, vamos lá. Então, na formatação aqui do meio, nós vamos utilizar planilha.write. E essa planilha.write, então vai ser linha. Então vai ser -1. E a coluna vai ser então mais 1, né? Que vai ser a coluna do G, certo? E essa coluna do G então vai receber daqui, tá? E aí, para acrescentar então tanto numa coluna quanto na outra, a gente vai tirar essas duas aqui e colocar aqui embaixo, fora do loop. Ó. Só que não pegou o último valor, né? Ele não somou ali, né? Como a gente queria. Ele apenas repetiu o valor dali do loop, né? Deixa eu ver aqui. Aí aqui nesse caso, nesse último valor, aqui, vamos ter que acrescentar o valor do i mais 1, tá? Para ele poder então somar ali o valor ali que a gente quer. Então nesse caso aqui, o valor vai ser i mais 1, tá? Só nesse caso. E agora sim. Agora sim, portanto, como vocês podem observar, tem aqui os valores do limite inferior e os valores do limite superior, certo? Só que tem uma coisa, né? Quando acontece esse caso aqui de exceder o valor do rol aqui, o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer se caso isso acontecer, né? Então, se caso isso acontecer, o que vai acontecer, né? Se caso isso acontecer, vai ter que então calcular a diferença, né, do máximo valor ali, né, do rol, e fazer o ajuste na nossa tabela, tá? Se caso isso ocorrer. Se ficar igual, não tem problema. Se ficar igual ali, com o último dado do rol, não tem problema. O que não pode acontecer é se exceder. Se exceder, aí a gente vai ter que fazer esse cálculozinho aí, tá? Mas se ficar igual, não tem problema, tá? E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer então, o ajuste, né? E como é que a gente vai fazer, então, esse ajuste? Né? Para ficar assim, né? A gente quer que fique nessa formatação aí.
certo? Então, para ficar nesse ajuste aqui da formatação da tabela de classes, a gente tem que fazer aqui, né? Então, vou diminuir 1. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção. Só que antes, aqui, eu vou colocar a nossa formatação aqui da coluna que a gente viu aqui. No caso, vai ser, então, a planilha, ponto set column. E vai ser, então, a formatação da coluna I, né? Não, da coluna G, né, que a gente viu lá. Então, a formatação da coluna G, que é aquela coluna do meio da tabela de classes, né? Vai ser assim, G, tamanho 5, tá? Só isso. É para ficar menorzinha ali aquela parte do meio, né? Aí agora, então, como é que a gente vai fazer a nossa formatação ali, né? Então, para a gente fazer a nossa formatação ali, eu vou ter que diminuir 1, né? Ou no caso, nesse caso, como a gente está trabalhando com número decimal, eu vou diminuir 0,01. E eu vou diminuir 0,01 de onde? Do valor mínimo. Aqui. Vai ser valor mínimo menos 0,01. Basicamente só isso. Vamos ver se bate direitinho. Nosso ajuste. Tá? Então, como vocês podem observar, nosso ajuste que a gente fez ali, né? Só diminuindo o valor ali do mínimo, ele funciona. Quer ver? Ó? Vamos comparar aqui, ó. Comparar aqui. Ó, tá vendo? Ó? Só da gente fazer aquele ajuste lá, diminuindo apenas o valor ali, funcionou. Certo? Né? Só fazendo aquele ajuste lá de cima. Tá? Agora, a gente vai calcular, então, a nossa frequência simples e a nossa frequência acumulada, né? Que vai ter que ficar nessa formatação aqui do meio aqui também, né? Como a gente pode observar ali, né? Nossa frequência e a frequência acumulada. E como é que a gente vai fazer isso, então, utilizando Excel? Vai utilizar a fórmula array. Né? A gente vai utilizar um array fórmula para a gente calcular isso daí, né? Por quê? Porque é como se fosse a gente calculando aquela coluna toda, tá? E aí como é que a gente vai fazer isso, né? Para a gente calcular então nossa frequência, nós vamos utilizar uma nova variável chamada linha, onde essa linha então vai receber linha igual a 1, tá? Sendo que aqui, ó, aqui vamos escrever total, né? A nossa linha ali de total, né? Como é que a gente escreve isso? A gente vai escrever planilha.mart range, né? Que a gente já aprendeu a mesclar. E vai ser do que? Vai ser a mesclagem, então, de F mais str, str linha mais 1, linha mais 1, até o H mais str linha 1.
certo? E aqui também vamos escrever o valor total e a nossa formatação border 1, tá certo? Aí agora vamos calcular a nossa frequência, né? E nossa frequência nós vamos utilizar então a, a, a fórmula, então a array fórmula, né? Então essa função array fórmula no Excel, fizer esse estilo de Python, né, para Excel, é como se a gente pegasse então e calcular para a coluna toda, né? E aí como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Então a gente vai utilizar planilha ponto write array fórmula. Então ali então, como você pode perceber, ele pede a primeira linha, primeira coluna, última linha, a coluna e a fórmula, tá? E aí como é que vai ser aqui nesse caso? Aqui nesse caso, então, a gente vai utilizar assim, ó. Vai pegar então a nossa linha. A primeira coluna, quem vai ser a coluna? Vai ser a coluna então dos limites superiores, né? No caso aqui, deixa eu... Não, a gente vai pegar então a coluna e vai utilizar o J, né? A coluna J então vai ser a coluna mais 3, né? Vai ser coluna mais 3. A última linha nesse caso então vai ser linha mais K, né, que é a quantidade de classe, e a última coluna mais 3 aqui. E a nossa fórmula? A gente vai utilizar então a fórmula da frequência, né? Então vai ser frequency, né? Lembrando que a gente tem que escrever em inglês, tá? E a frequency vai receber quem? Vai receber os valores do rol, né, de dados aqui, ou seja, do A2 até o AN mais 1, certo? E vai receber os valores lá da coluna e tal dos limites superiores, né? Então vai receber os seguintes valores da coluna H. Então vai receber H mais STR linha mais 1, né? E mais, vou fazer então, terminar a concatenação aqui. Mais H STR K, né, que vai ter então os valores da classe, certo? Beleza? Até aí tudo bem? Então eu vou pegar os valores do rol e os valores dos limites superiores, né? Ou seja, que representa então a linha, a coluna H, né? Vamos ver se funciona. Vamos lá. Ó, aqui não tivemos nenhum problema. Tivemos um problema aqui, ó. Ele não pegou os valores, né? Temos aqui um problema, tá vendo? Que ficou tudo zerado. Tivemos aqui esse problema aqui, ó. Ele não pegou os valores que eu queria. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos ver lá. Aqui não salvar. Vamos ver o que a gente errou.
Vamos lá. Vamos entender o que a gente errou aqui. Aqui na linha tá certo. Aqui é K-1. Aqui é K-1. E só tô conferindo aqui com as minhas anotações para ver o que eu errei. Esqueci da vírgula aqui. Tá? Quando a gente usa a forma da frequência, a gente tem que separar. Então, no caso, as duas matrizes, né? As matrizes então dos dados e as matrizes dos limites superiores, entre vírgula, tá? Então foi isso que eu esqueci aqui. E aqui também eu esqueci dos dois pontos. Certo? Então, acho que agora vai resolver a situação. Pronto, agora foi. Olha que bonito. Olha que lindo. Ficou. Olha aí, pessoal. Ficou igualzinho que a gente viu aqui, ó. Aí, ó. Fazendo então a nossa comparação. Então, com a nossa frequência, olha só. Ficou aqui, ó. 1, 10, 4 e 2. Olha aí que legal. E o nosso total ali embaixo. Olha aí que bonito, viu? Funciona. Certo? Desculpa pelo vídeo ficar longo aí, né? Eu vou ter que dividir em duas partes. Certo? Então, funciona aqui, tá? Como a gente pode observar. Agora, desculpe também por eu estar andando aqui, né? Por meu nariz. Pelo nariz aqui também, tá certo? Agora, nós vamos calcular o total dos dados aqui da frequência, né? Então, como a gente vai fazer isso? A gente, então, vai fazer a soma, né? Para a gente somar, então, esses valores. O que a gente vai fazer, então, para somar os valores das frequências, né? Então, a gente vai utilizar a planilha write fórmula. Então, vai ser planilha.write a fórmula normal. Então, vai ser quem? Vai ser a última linha, né? Mais K, então vai ser linha mais K. A coluna vai ser a coluna mais 3. E a nossa fórmula vai ser quem, então? Vai ser a sum, né? Igual sum. Esse igual sum vai ser quem? Vai ser os valores, então, do I, né? Então, vai ser aqui I. Aí, agora eu vou fazer, então, aquela concatenação que a gente já aprendeu. Mais str. Esse str, então, vai receber os valores da linha mais 1. 2 pontos. Aqui tem que colocar o sinalzinho de mais 2 pontos. E mais str mais 1. E aqui mais. Certo? Vamos dar uma olhada? E aí, portanto, ó, como vocês podem observar, tá ali o valor 18, né? Que é o valor, então, da soma ali das frequências, né? Aqui, ó, 18, tá? O total, então, dá cálculo das frequências aqui. E agora, para a frequência acumulada, para a gente terminar, então, aqui o nosso vídeo de hoje, né?
Para frequência acumulada, nós vamos utilizar uma outra formulazinha chamada... Deixa eu ver aqui. Então, para frequência acumulada, nós vamos utilizar a fórmula da soma também. Mas aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar então o loop. A gente vai utilizar então o loop for. Nesse caso aqui, então vai ser for i in. Esse range então vai ser linha até k mais 1. Tá? E aqui então vai ser planilha ponto write fórmula. Aí então vai ser linha a coluna nesse caso vai ser mais 4, né? Então vai ser a coluna IJK. E a nossa fórmula então vai ser assim, ó, vai ser sum os valores do i, né? Vai ser i. Só que eu vou travar os valores de i, né? Porque senão ele não vai somar, né? Então vai ser i a partir do i2, 2 pontos, i mais str. Só fazer aqui a combinação str e 1 e aqui linha mais igual a 1. Vamos ver? E aí, portanto, tá listo. Aí, ó, pronto. Funciona. Então vamos comparar aqui. Então, fazendo a nossa comparação aqui, né? Vou diminuir mais um pouquinho. Então, fazendo a nossa comparação final, né? Vimos que funciona ali a nossa tabela de frequência. Utilizando, então, quiser esse writer, né? Python e Excel. Calcular, então, dentro do Excel, tá vendo? Não precisa utilizar o Excel diretamente, né? A gente pode calcular, então, indiretamente. Nas próximas aulas, nós vamos ver, então, como é que faz para calcular. Então, ponto médio e os outros dados ali, né? Para a gente poder também fazer o nosso histograma depois, tá certo? Então, obrigado a todos aí pela atenção, pela paciência. Desculpe aí pelo vídeo longo, mas vou dividir em duas partes, tá bom? Obrigado pela atenção e